E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ela, Fernanda Romeiro. Tudo bem? Tudo bem, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que tô muito feliz que você tá aqui. Gente, a Fê é psicóloga, mas com pós em sexualidade humana. Sim. Então vamos, não é mesmo? Então vamos. Fê, ainda é Oi. muito tabu falar de sexo? Ainda muito tabu, embora a gente fale hoje, né, de uma maneira muito mais aberta, muito mais natural. Muita gente ainda tem muitos tabus, muitos mitos, muitas crenças, então ainda é um tabu, sim. A gente tá aqui todos os dias para quebrá-los. Sim. Sempre. E por que você decidiu estudar sexualidade? Então, no meu último ano da faculdade, eu comecei a trabalhar numa boutique erótica. Um nome mais chique para o sexy shop, né? Mas Tá. é porque realmente era mais chique. E aí, quando eu entrei lá, eu entendi que o mundo, né? Esse mundo não era vender produto. Você não tá vendendo produto para alguma coisa específica. Você tá indo na dor de alguém. Né? Os clientes iam lá e eu falava que eu tô no meu último ano de psicologia e tudo mais, todo mundo se abria para mim. Começava a contar outras histórias. Tipo assim, e eu acho que a que mais me marcou, assim, foi uma mulher que chegou pra mim, ela tava com um bebê, tipo, de colo, assim, o filho dela tinha acabado de nascer. E aí ela falou assim pra mim, eu queria comprar esse gel aqui, era pra Porta dos Fundos. Ela falou, mas eu nunca contei pro meu marido que eu gosto. E eu falei, gente, olha a problemática que tinha nisso, né? Então, assim, a loja era muito mais sobre relacionamento, sobre autoconhecimento, sobre autoestima, do que, de fato, vou vender esse produto para essa pessoa, né? E aí, isso me gerou muita vontade de entender mais da área, de estudar. Embora, quando eu era mais nova, eu via a Laura Miller, né, no programa, e eu achava muito legal. Mas eu não tinha parado para pensar assim, tipo, realmente É isso que eu posso, quero estudar. posso fazer disso uma profissão. E aí, lá nessa loja, eu também apresentava o canal deles pro YouTube. Tá. Então, eu gostava muito dessa área também de comunicar, de ensinar. Olha, você pode usar tal coisa para tal coisa. Então, essa parte também me gerou a vontade de falar. Eu preciso conversar com mulheres, porque eu converso, meu público 90% feminino. Eu preciso falar para as mulheres que elas podem se conhecer, que elas podem quebrar tabus, que o que elas acham que elas sentem de prazer, elas podem sentir muito mais, e isso vai ser muito bom para elas, sabe? Então, foi a partir disso que eu falei, temos um mundo aí. Sim. Porque isso que você falou do seu público ser feminino, a maioria do seu público, Sim. né, ser feminino e tal, é uma coisa, talvez, que na minha cabeça fique uma coisa meio, talvez, contraditória, do tipo assim, é um público feminino, porque talvez é um público que seja o público que te procura, porque seja o público que tem a liberdade de te procurar, a curiosidade de te procurar, mas ainda é o público que tem mais tabu pra falar disso, porque falar de sexo pra homem sempre foi uma coisa mais tipo, ok, homem tem liberdade pra falar de sexo e de ter prazer no sexo, e ok, sexo pra homem tá tudo bem, sexo pra mulher não tá tudo bem, ter prazer em sexo pra mulher não tá tudo bem. Sim. Né? Então é uma coisa toda conflituosa, né? Mas o que vem acontecendo, o movimento que vem acontecendo hoje é que as mulheres entenderam que elas precisam ter autonomia do prazer delas, né? Então, mesmo que hoje, eu acredito que a maioria, assim, do tabu em torno da sexualidade da mulher vem muito do machismo, né? Que a gente vem construído em sociedade. Então, as mulheres estão tentando se desprender disso e falando, epa, eu tenho que ter autonomia do meu prazer. Eu não posso depositar o meu prazer no outro. Então, eu acredito que embora seja muito conflituoso, o movimento tá indo contra, né? Sim. Fala, vamos quebrar isso, vamos ir além, porque a gente também pode. E acho que a gente tem agora, né, muitas famosas falando sobre isso, então isso é muito maravilhoso, né? Mulheres que estão dando voz para as mulheres. Com certeza.
Você falou de muitas famosas falando disso. Aham. Você acha que. Agora você falou, tipo, veio totalmente um flash na minha cabeça. Quando teve aquele filme do De Pernas pro Ar, você acha que foi, tipo, um super. Um super boom dos sex shops, assim? Foi realmente, foi um boom dos sex shops. Até hoje, esse filme é muito lembrado, assim, É. né? O Rabbit é muito lembrado. Mas e eu acredito que contribuiu muito para que as pessoas fossem atrás, né? Tipo, o que que é o Rabbit? Deixa eu entender. Ele é realmente essa magia toda? O que que é o polvo, né? Que eram as coisas que ela falava. E mais do que isso, entender como um mercado, tipo, um negócio mesmo, né? Porque eu acho, eu como uma pessoa que empreende na área de Uhum. bem-estar sexual, eu vejo o filme também como uma oportunidade das pessoas falarem, nossa, isso é um negócio. E é um bom negócio, Uhum. né? Então, eu acredito que veio, assim, veio super pra somar. Sim. E eu acho que de repente veio de um jeito, eu me lembro de conversar com amigas na época e tal, de pessoas que tinham uma sensação de que assim, de que vibrador seria uma coisa muito só tipo uma coisa mais grotesca assim, sabe? Tipo, não, o vibrador ele é desse formato, desse jeito, somente assim, sabe? É, eu falo assim, eu tenho uma loja de bem-estar íntimo e eu tomo muito cuidado com as coisas que entram na minha loja, justamente porque é uma linha muito tênue entre o grotesco e o pejorativo Uhum. e é porque realmente as pessoas têm isso mesmo, desculpa o palavreado, mas é piroca, piroca, piroca. E É. não é isso, né, que acontece. Então, eu tomo muito cuidado para que isso não ocorra, assim, eu acho que, existem quando você olha, assim, né, no mercado, existem muitos vibradores, e tem muitos vibradores que a gente chama de formato fálico, e eu acho que são os mais feios que existem no São mercado. feios mesmo, né? Por exemplo, eu não trabalho com prótese, porque eu acho prótese a coisa mais feia também, e dá esse ar grotesco mesmo, Mas então se é o que você acha tá bacana, tudo tudo bem bem, também, tá, gente. gente? É. Exatamente. Não, tá tudo bem, realmente. É que assim, eu não trabalho com prótese nem por isso, é porque eu não vejo prótese como algo que dá prazer Uhum. mesmo, né? Porque normalmente o movimento que faz é esse daqui. Isso daqui não dá prazer. Então, mas os vibradores, assim, tem cada vibrador lindo, cada formato lindo, cada modelo lindo, que nem parece vibrador. Tem um vibrador de batom, tem um vibrador formato de rosa, tem, N formato, cupcake, enfim. E além dos vibradores, tipo, né, eu vou continuar chamando sex shop, porque eu acho que vai ser mais fácil da gente entender aqui, Com né, vamos lá. certeza, gente. Tem outras milhões de coisas que a gente vai encontrar por lá, né, porque de repente Uhum. a galera vai lá, tipo, só com essa ideia de que: é só isso que eu vou encontrar". Não, né, tipo, gente, tem trilhões de produtos, Uhum. de coisas que pode ali favorecer pra você encontrar, né, tipo, tanto, sei lá, os gels, né, os lubrificantes, sei lá, os jogos, as fantasias, enfim, Uhum. tem um mundo de 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 possibilidade. possibilidades ali, né. Sim. Não, a loja que eu trabalhava, por exemplo, tinha 600 produtos, mais de 600 produtos. Então, assim, era muita coisa para o prazer. Tem gel que esquenta, tem gel que esfria, tem gel que dá a sensação de vibrar, tem os produtos que eu falo para o Pepe Care, então os cuidados íntimos, que também são muito importantes. Tipo, as pessoas entram lá e vão achar que vão encontrar só o vibrador, mas tem essa parte também. Os jogos, que é um momento de interação entre os casais. Assim, uma infinidade de coisas. Tem plug, tem cinta, tem, assim, muitas coisas, né? Então, é um mundo a ser explorado mesmo. Assim, ai, Fernanda, o que que eu vou escolher? Pensa no que você gosta, né? Porque isso é muito importante. Sim. Eu agora tô com uma parceria com um sex shop lá no meu Insta, que inclusive meu cupom de desconto tá aqui, é o Sweet Purple. E eles me mandaram uma caixa esses dias, gente, uma caixa lotada de produtos. Hum, Tem 2 vibradores, mas sem ser os vibradores, gente, a quantidade de gel, é assim, sim, tem tem. muita coisa. Hum, Aí tem uns, assim, com uns nomes super engraçados, assim. Tem um que eu até mandei pra Gi, a Gi foi quem indicou a Fê uhum. pra vir aqui, gente.
que chama Periquita Louca? Alguma coisa assim. Sim. E o desenho é uma periquitinha, assim, gente, eu dei tanta risada, assim, porque os nomes são engraçados e tal. Tem uns com glitter, uns com não sei o que. Assim, gente, tem, tipo, Uma infinidade. tudo. Todos os gostos que você Todos os quiser. gostos, tipo, Aí um é comestível, o outro não é, o outro não sei o que e tal. Eu falei, meu Deus do céu! É, É uma infinidade de tem coisa. muita coisa. Às vezes eu tô no escritório, assim. Olha eu. Às vezes eu tô no escritório e lá a gente tem na nossa loja um gel de Babalu. Que dá uma vibradinha, ele refresca um pouco. Aí eu fico tipo, que vontade de um docinho. Aí eu vou, coloco um pouco do gel. A gente tem um de caramelo salgado também. Gente, esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Então, assim, tem uma infinidade de sabores, de modelos, de nomes, né? Sim. Você falou, nossa, tem. Nossa, cada nome. Agora eu não tô lembrando, mas tem, assim, uma infinidade de possibilidades de produtos, de coisas que você pode usar e de estímulos, né? Cada um tem um estímulo diferente. Então, você pode encontrar desde uma venda, uma algema, que é uma coisa, né, mais tranquila. Eu falo que são as portas de entrada, assim, do sexy shop normalmente. Ou géis. Gel que esquenta, gel que esfria. E aí vai muito do seu gosto, do que você tá procurando, do momento também. E vai testando. Já que você ganhou essa caixa, eu recomendaria você ir testando. Pois é. Então, eu tô com uma caixa lotada de coisas em casa. E é muito engraçado, porque o quanto, eu te falei, né? Quanto ainda é um tabu pra certas coisas, né? Eu fui lá, gravei, postei ali nos stories e tal. Depois até gravei um Reels mostrando, mas ainda não foi pro... Quando o seu podcast for, já vai ter ido pro ar. Mas ainda hoje, no dia que a gente tá gravando, ainda não foi pro ar. Cara, no dia que eu postei nos stories, a quantidade de homem babaca, porque não temos outra. Eita! Nossa! Eu falei, nossa, como você é babaca. Isso eu acho que é um dos maiores desafios também. Nossa, você recebe muita coisa babaca no seu Insta? Isso hoje menos, assim, mas antigamente eu recebia mais, assim. Acho que o fato da gente falar sobre sexo, né? Eu falo disso, né? Sou influenciadora disso nas redes sociais. As pessoas, elas confundem muito. Nem só nas redes sociais, assim. Às vezes, quando a gente sai, eu tô com meu noivo, e aí, tipo, a gente, né, sei lá, tá num grupo e alguém não conhece a gente, ela é sexóloga. Ai, nossa, se deu bem, não sei o quê. Então, assim, nas redes sociais recebo muito isso, de confundir. Já recebi fotos também. E aí, até o momento que eu falei, toda vez que tiver uma gracinha, eu vou expor. E aí eu ia lá e expunha o nome da pessoa e tal. E aí isso meio que parou. Vai parando, assim. né? Vai parando. No WhatsApp da loja, às vezes, né? Antigamente. Mas agora, muito menos. Mas eu acho que existe isso, por exemplo, também da gente sair e as pessoas falarem: nossa, se deu bem. Ai, nossa, então ela sabe todas as posições do Kama Sutra, sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, eu fico em casa decorando, não tenho mais nada pra fazer. É muita posição. Aliás, eu pouco sei, tá? Enfim, então tem muito disso, assim, essas gracinhas, sabe? Então aí você fica tipo, né? Pra você não dar uma, você fica tipo... Ai, você que tá fazendo gracinha, porque você é muito tonto, gente. Você é muito tonto. Exatamente. E acontece. É bem... assim, quando é pessoalmente, assim, a pessoa faz essas brincadeirinhas achando que tá arrasando. Enfim. Né? E com tantas possibilidades, com um mundo tão amplo hoje em dia, por que as mulheres ainda fingem orgasmo? Olha, muitas questões, né? Eu acho que a primeira delas é a falta de autoconhecimento vindo da ausência de diálogo com a parceria, né? Então, assim, se eu não me conheço, se eu não sei do que eu gosto, se eu não sei o que me dá prazer, qualquer coisa vai me bastar. Eu não sei o que é o ápice. Eu não sei o que é o orgasmo. Então, deixa eu fingir aqui. Tem também, tipo, não tô afim, vou fazer pra acabar, né? Tá ruim, vou fazer pra acabar logo. Cara, se tá ruim, tipo...
vai continuar ruim se você não solucionar de uma outra maneira, sabe? Se você ficar fingindo pra sua parceria, vai continuar ruim, né? Mas eu acho que a principal é a falta de autoconhecimento mesmo, assim. As pessoas, elas não sabem, não se tocam, não se exploram. E aí acabam depositando o prazer no outro. Só que como que eu vou depositar o meu prazer no outro se eu Se eu nem nem sei o que é. Exatamente. E se eu também não me interesso pelo corpo do outro? Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender os nossos prazeres e entender o do outro. Como que a gente faz isso? Se comunicando. Na cama e fora dela. O que, que você gosta, o que, que te excita, o que, que te dá prazer. Qual maneira que eu te toco, que você acha legal. Tem um monte de possibilidades, né? E aí aí a gente julga que é mais fácil fingir o orgasmo do que a gente sentir prazer, gente. A gente tá mentindo pra gente. A gente tá mentindo pro outro, mas pra gente também. E você acha que também, tipo, rola de, tipo, eu não vou falar porque eu posso achar, ou pode ser verdade, que eu vou, tipo, meio que ofender o outro, assim, se eu for falar pro outro, sabe? Tipo, vou falar pro meu parceiro ou pra minha parceira, do tipo, se você fizer de tal maneira, eu só sinto prazer se você fizer de tal maneira. E aí o outro vai se sentir, tipo, sei lá, ofendido porque eu falei. Isso acontece nos relacionamentos, e aí eu falo que isso é uma red flag, né? Porque se você não consegue comunicar a sua parceria aquilo que você gosta, tipo, e ela vai ficar brava em prol da melhoria do casal, é para se pensar, o que que tá acontecendo dentro da minha relação que eu tenho medo, que eu não posso falar, que eu não posso me expressar. Porque dentro do seu relacionamento, né, é onde é a pessoa com quem você tem mais intimidade. Então, como que você não fala? Se você não fala, se você tem receio de falar, existe algum conflito que não é o sexo. É muito maior do que isso dentro da sua relação. Então, é dessa maneira que a gente pensa, né? Já é uma bandeira a se acender aí. Se a pessoa não é receptiva com aquilo que você tá falando pra vocês melhorarem, né? Tipo, eu tô tentando resolver isso daqui, você tá achando ruim, né? Então, eu penso assim. E você acha que essa forma, tipo, de repente, de sinalizar, tipo, uma melhoria dentro do sexo, tipo, eu gostaria, tipo, de melhorar tal coisa. Você falou, você pode sinalizar ela na cama ou fora da cama, tipo, você teria, tipo, alguma dica de como falar, tipo, de como fazer isso, tipo. Olha, eu sempre falo que casais precisam ter um momento deles, né? Seja uma vez na semana, a cada 15 dias, a cada um mês, mas ter aquele momento que você tá sem tela, que você tá sem nada, mas não necessariamente aquele momento que você vai transar. Sabe? Tipo, vamos ter um date com um final feliz. Pode ser que tenha final feliz, pode ser que não. Mas que tenha um momento, então, de vocês colocarem a tela de lado, abrir uma garrafa de vinho, tomar um vinho ou qualquer outra coisa que vocês bebam ou não bebam, mas que vocês estejam juntos, conectados. E aí é a hora de vocês falarem. Não vai ser, por exemplo, numa briga que vocês vão conversar sobre isso. E às vezes vocês podem fazer até em forma de jogo, né? Então, montar lá um jogo, alguma coisa, e sei lá, tipo, sortear papel, e dentro desse papel tá alguma pergunta, né? Fazer perguntas um pro outro, em formato de jogo, uma coisa mais dinâmica, né? Então, acho que assim pode funcionar. Normalmente é como eu passo para os meus pacientes em terapia sexual, agir dessa maneira, assim, a gente faz toda uma construção de diálogos assim, naquele Uhum. momento. Um ambiente acolhedor, eu diria. Sim, sim. Não, faz sentido, faz total Uhum. sentido. E, de repente, alguém que, tipo, chega e te fala assim: mas, cara, não é só isso. Tipo, cara, eu não tenho vontade. Eu não tenho desejo sexual, eu não tenho vontade de transar. Tipo, o que pode estar acontecendo, sabe? Porque pode estar acontecendo várias coisas, né? Muita coisa. A gente avalia, né, dentro da terapia sexual, a gente avalia todo o contexto que a gente chama de biopsicossocial. Então, a gente analisa os aspectos biológicos da pessoa, os psicológicos e os sociais. E como que ela está inserida, qual que é a religião dela, tudo isso vai ser determinante para a gente entender. Será que ela está com os exames em dia, está com déficit de alguma coisa? Tudo isso determinante. A gente descarta isso, a gente faz sim testes para entender se aquela pessoa realmente não gosta de sexo. E tá tudo bem.
a pessoa não gostar de sexo. Desde que a gente entenda, né, que descartamos todas as possibilidades e ela realmente não gosta, então tudo bem, né? Então, mas a gente avalia de diversas maneiras. A gente precisa entender todo o contexto de vida da pessoa. É muito complexo. Sim. Porque eu, por exemplo, uma vez por semana eu abro caixinha de pergunta lá no Insta e tal. E uma vez, né, me perguntaram isso porque eu tenho depressão bipolar, né? E, enfim, tomo um monte de remédio psiquiátrico e tal. E vários alteram a libido, né? Sim. E eu sou uma pessoa que, mesmo com vários remédios, eu nunca tive alteração de libido Que bom. Pois é. Nunca tive alteração de libido com os remédios. Que maravilhoso. Mas, enfim, tenho várias amigas que com os mesmos remédios tiveram alteração de libido e etc. E eu falei, cara, a única vez que eu realmente tive alteração de libido foi quando eu não gostava mais da pessoa com quem eu estava. E aí eu falei, cara, mas enfim, tem trocentas mil problemas que podem estar acontecendo, desde problemas de saúde, etc e tal, desde fases que você tá passando, né? Tipo, cara, nesse momento minha cabeça tá no, sei lá, em outra no coisa, trabalho, exatamente. Então, enfim, vai de muita coisa, né, que pode estar acontecendo. E lembrar que isso não acontece só com as mulheres, né? O homem também pode estar passando por tudo isso, né? Sim. E o que eu acho importante também, Zé, e acho que foi bom você tocar nesse assunto, porque quando isso tá acontecendo... Porque, assim, mulher não ter libido é comum. Homem não ter libido... Ai, meu Deus do céu, ele não tem desejo em mim. Entendeu? Então, assim, eu já recebi também diversas vezes na caixa de pergunta, ai, acho que ele não tem mais desejo em mim, acho que não sei o quê. A gente precisa entender que existem vários contextos, assim como existe pra gente, existe pra eles também, né? Que é um grandíssimo mito de que o homem precisa estar sempre pronto, de que o homem tem sempre libido, né? Óbvio que são diferentes, né? O homem e a mulher, eles têm vontades diferentes em momentos diferentes e desejos diferentes. Mas a gente acarretar sempre, tipo, a ausência de libido na mulher normal e do homem não. O homem tem que estar sempre com a libido uau lá em cima. Isso é um dos maiores mitos, né, que a gente tem. Mas voltando no assunto libido, isso é muito interessante dos remédios, porque a gente consegue entender, olha como os corpos são diferentes, né? Como cada organismo funciona de uma maneira. E isso vai pro prazer também, né? Prazeres diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes. Então, eu acho muito legal, assim, muito interessante a gente entender esse comportamento também. Porque o mesmo remédio vai te impactar de um jeito, vai impactar sua amiga de outra maneira, né? E outras milhares de coisas que podem influenciar e afetar a sua libido. Você falou, a única vez que eu perdi o desejo foi quando eu não gostava mais da pessoa. E isso, nossa, eu acho que é um grande termômetro de relacionamento, assim, sabe? Quando você tá com a libido baixa, como que tá? Eu sempre falo, como que tá seu relacionamento? Como que é? Você tá sobrecarregada? Você tá, sabe? Às vezes a pessoa tá dando demais, recebendo de menos. E aí a hora que você fala, não, realmente, aí não tem como ter libido, né? Não é um botão que liga e desliga na mulher, infelizmente. Agora sim, agora não. Obrigada. Eu falo na mulher porque, assim, o homem, ele é um pouco mais visual e tal. Tem os seus momentos, né? Mas é mais na mulher, assim, que a libido, ela afeta, né? Daquela maneira gostosa. Você falou essa coisa sobre o homem ser mais visual e tal. Talvez seja por isso que as coisas vão surgindo na minha cabeça do nada. As perguntas vão vindo do nada, as curiosidades aqui. Que o consumo de pornografia seja uma coisa mais masculina do que feminina? E a pornografia, ela é feita para o homem, né? Ela não é zero feita para mulher. Hoje em dia, embora existam produtoras mulheres que fazem filmes para mulheres, né? Isso é muito recente. O pornô em si, ele é completamente feito pro homem. Então, é óbvio que a busca vai ser maior para eles, né? E assim, que é uma grandíssima problemática também, né? Porque como os homens aprendem, a maioria deles, na pornografia. E a pornografia, o que é ensinado? Que só o homem tem prazer, né? A mulher, você vira mulher, dá pirueta na mulher, mas você não dá prazer pra mulher.
A mulher só faz a cara de que ela tá sentindo prazer, mas aquilo que ela tá sentindo não é prazer, é atuação. É Sim. tipo isso. É. Não, gente, porque assim, tipo, ó, talvez alguém me perguntou também, já viu? Eu falei, já, tipo, já vi, mas. Eu falo que. Que coisa esquisita, tipo. Eu falo que se você quer se excitar, você tem que ir pro erotismo, né? E isso, por quê? Porque no pornô tá tudo lá, né? A imagem tá lá, tá tudo pronto. No erotismo, você estimula a sua imaginação. Então, é você ler um conto, você ouvir um podcast, é você ver algum filme erótico que é totalmente diferente de um pornô. Então, instigar a sua imaginação mesmo, porque é isso que vai fazer com que você tenha desejo, com que você tenha vontade, com que você tenha libido. Um dos fatores, né, no caso. Faz sentido. Ô, Fê, você falou que você trouxe 2... Trouxe. Quero ver, pode? Pode. Vamos pegar aí. São dois brinquedinhos diferentes. Vamos ver. Eu trouxe porque eu tava, né? Como eu falei, eu tava tirando o nó das minhas costas, vocês já vão entender. E o outro eu trouxe porque... Pra mostrar como ele é diferente. Pra mostrar, na verdade... Obrigada, amor. Pra mostrar, na verdade, que, assim, se tratando de sexualidade, né? Hoje é um dos brinquedos mais virais, assim, do mundo do bem-estar íntimo. Então, o primeiro é o Rabbit, né? Que é o que a gente conhece no filme. Sim. E aí, esse daqui eu falei que é o que eu tava usando pra soltar o nódulo das costas. Pra soltar o nódulo das costas, vocês entenderem a potência dessa belezoca aqui. O Rabbit, o que acontece? Ele é um vibrador de dupla estimulação. Tá. Então, ele vai estimular o ponto G e o clítoris, que vai estar aqui. Gente, eu não trouxe a minha almovulva. Esqueci minha almovulva, mas enfim. E ele vai estimular. Então, esse daqui foi o que ficou conhecido no filme, né? Então, é uma dupla estimulação. Tem essa curvatura aqui justamente para atingir o ponto G. Isso daqui é maravilhoso. Não sei qual você ganhou. Não vibrador? Foi. Eu ganhei um que chama Varinha Mágica. Ai, é maravilhosa. E ganhei essa é boa também pra tirar nó, hein? Ó. E ganhei um que... Ai, não lembro o nome do outro. Mas eu tenho foto, vou te mostrar. Ai, me mostra. É potente. E essa é a potência 1, tá? Gente, a potência 1 do negócio. No último botão embaixo, aperta, aí você vai aumentando a potência. Gente... Olha a velocidade da orelhinha. Depois, se quiser, põe na mesa pra ver como ele anda. Relaxa de boas. Imagina essa vibração em você. Relaxa, né? De boas. E o vibrador, ele é um ótimo aliado no autoconhecimento, né? Não só na região íntima, como para explorar todo o corpo, todas as zonas erógenas e tudo mais. E aí, eu trouxe a rosa também, que eu acho que você precisa conhecer. Eles chamam de orgasmo miojo, que é um estimulador clitoriano. Um estimulador clitoriano, ele é realmente, né, só para colocar no clítoris, não tem introdução. Pode estimular o bico do peito, mas coloca aqui. É como se fosse o sexo oral elevado, assim, à 10ª potência. Então, acho que era a vibe desse aqui que eu ganhei, ó. É isso aí. É esse aí. Depois você conta. O que você achou? Depois a gente bota a foto orgasmo miojo, em 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. É sobre, gente. Entendi. E é o mais diferente um do outro, né? E é o mais viralizado. Esse daí tá fazendo sucesso o que mais está fazendo sucesso no momento, que são os estimuladores clitorianos, assim. As mulheres estão em busca disso. E é bom que dá para usar junto na relação também. Então, você tá lá na posição, você coloca no clítoris. A pessoa tá lá embaixo, você pode colocar para estimular o bico do peito. Então, assim, tem várias possibilidades de prazer. Vibrador não é só para usar junto. Só sozinha, você pode usar junto isso também. Que eu ia falar, que tipo... Parceiras, não precisa ter ciúmes do vibrador, né? Não, gente, eu tenho uma resposta muito ótima quando as pessoas falam, geralmente homens, né? Mas quando eles falam, ai não, você não precisa disso, você vai me trocar pelo vibrador. Aí eu falo,
Vibrador dá amor, vibrador dá carinho, vibrador beija, vibrador abraça, vibrador é parceiro. Aí eles começam... Eu falei, se você não faz essas coisas, daí ela deve te trocar pelo vibrador. Se não... Meu querido, esse daqui vai ser o seu melhor amigo. E realmente é o melhor amigo do casal. Porque tem infinitas possibilidades. Imagina fazer uma massagem, você deitar a sua parceria com um vibrador desses. Jogar um óleo, uma vela e passar depois o vibrador. Sabe? Sim, Então são exato. infinitas possibilidades. Ah, e ali na hora H também dá pra usar. Mas assim, é o grandíssimo amigo. Dá pra usar separado, dá pra usar junto, Aham. enfim. Gente, tem vibrador até que funciona à distância. Então, assim, você tá aqui, você envia Uns o com link. controle remoto, né, gente? Eu vi o na da internet calcinha. isso. Você tá aqui, aí você envia o link pra pessoa, a pessoa pode estar na China. ela vai, é verdade, ela vai mexer lá e você Imagina vai pros sentir relacionamentos à distância, isso. É maravilhoso, a gente Babado. vende muito a calcinha vibratória na loja. Babado, gente. Vai sair, dá o controle pra parceria. Aí, ó. Olha quantas possibilidades de jogos só com vibrador. Fora o resto aí. Deixa eu ver o que mais que eu pus aqui. Maiores erros na hora do sexo. Maiores erros. Fingir orgasmo. Fingir orgasmo. É um dos maiores erros. Pular preliminar. E, gente, sexo oral não é preliminar, tá? Não vem com essa, não. Preliminar é lavar louça. Então, assim, pular preliminar, mas no sentido do dia a dia mesmo, né? E aí não achar que vai chegar, vai dar um beijo no cangote da pessoa E já foi. E já foi. É isso que vai resolver, né? Então, assim, é o momento do pré, da conexão do casal, de vocês tomarem um vinho, né? Conversar. Isso é o beijo, o abraço, né? As preliminares são muito importantes. Focar só no seu prazer, né? Então, nossa, cheguei ao ápice aqui, atingi o orgasmo, pronto, tá bom. Aí sua parceria tá lá. Normalmente as mulheres, né? Então, acho que os erros mais comuns são esses. Achar que vai chegar junto no orgasmo com a parceria. E aí, se não chegar junto, não vale de nada. Tipo, não, gente. Cada um tem o seu tempo. Ciclo de resposta sexual, homem e mulher, é muito diferente também. Mas até para casais do mesmo sexo. É diferente. É diferente, né? Uhum. Corpos diferentes, estímulos diferentes, tudo diferente. Então, eu acho que esses são os maiores erros. Aí eu vou lembrando. Não, é isso. Fazer sempre do mesmo jeito. Então, isso normalmente casais que estão em relacionamentos mais longos, eles têm, eu chamo de script sexual. Aí começa no beijo, aí no beijo tira a roupa, aí faz a primeira posição, a segunda posição. Na terapia sexual, eu pergunto para os meus pacientes, como que é? Vocês transam de luz acesa, de luz apagada? É sempre do mesmo jeito? E aí tem a resposta, né? É um dos maiores erros, assim, principalmente em relacionamentos mais longos. Porque realmente, daí uma hora deixa de ser bom. Você faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito, não recebe mais estímulo de outras maneiras. Então, acho que esses são alguns dos erros. Sim. Eu vou lembrando ao longo aí. Não, boa. Não, e sabe o que eu acho? Que eu acho? Tem nada a ver com o que eu acho. Não tem a ver com o que eu acho. Aí eu expondo minhas intimidades. Eu não me acho uma pessoa sensual. Tipo... Tipo, eu tava conversando com uma amiga minha semana passada. Eu fui na casa dela e a gente tava falando disso. Porque a gente tem a parceria com esse mesmo sex shop, as duas. E aí a gente recebeu a mesma caixa, né? A gente tava falando sobre isso. Eu falei, gente... Só que ela recebeu coisas diferentes do que eu, tal. Ela recebeu, tipo, algema, não sei o que e tal. Eu falei, eu nunca na vida me imagino, tipo... Eu não sei nem de onde tirar isso pra usar, Fê. Tipo assim... Uma algema? Tipo, eu não sei como inserir isso na minha rotina, sabe? Tipo, eu falar, o que eu faço agora? Qual é a hora de pegar? Aí ela falou, gente, outro dia... Pior que as pessoas sabem... eu tô falando, as pessoas vão se ligar quem é ela, mas... Quem mandou expor sua vida na internet, amiguinha? Ela falou... Ela gravou até pra internet isso. Ela falou... Gente, outro dia falou, tipo... Ai, faz uma dança sensual. Ela falou... Dançar? E tirar a roupa? Não.
tipo, eu não me acho uma pessoa sensual. E eu falei, gente, às vezes eu olho pra uma mulher e eu olho pra ela, ela é tão sensual. E eu imagino, tipo, ela tirando a roupa e tão bonita. E eu falo, nossa, eu sou tão desengonçada. Tipo, tem uma dica pra ser mais sensual? Então, eu acho que, na verdade, esse estigma, né, do sensual, a gente vê muito na TV, desde sempre, assim, acho que desde que eu era criança. Eu tenho 34 anos, não sei quantos anos você tem, mas nos 31. anos 90 era muito forte isso, né? Então você via a sensualidade e tal. E a gente tem muito isso, né? Que a pessoa chega e faz, uau, vem aqui, vou te algemar e tal, não sei o quê. Mas o sexo, ele não é assim. Ele não é tipo aquele. Ele não é câmera lenta, né? Tirar a roupa em câmera lenta. Então, assim, eu acho que a gente se cobra muito pra ser sensual e realmente tem algumas mulheres que se sentem mais, outras menos. E eu falo que um grande exercício, eu até ensino isso no meu e-book, eu falo isso nos eventos femininos que eu faço muito chá de nudez, despedida de solteiro. Tem um exercício que é muito bom, que é a gente se olhar, a gente se amar. Então, a gente vai, coloca uma lingerie, porque a gente sempre põe pro outro, independente se a gente se acha sensual ou não, né? Em algum momento, a gente vai pôr uma lingerie pro outro. Nem que seja, tipo, tô aqui beijando e vai tirar a roupa. E se olha no espelho. Olha para que lado você gosta mais, qual curva do seu corpo você gosta mais, qual ângulo você gosta. Tipo, se ama mesmo, sabe? Se admira mesmo. Oh, nossa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, gostosa. E vai produzindo essa autoestima em você, né? Outras coisas que podem ajudar, e eu falo, atividade física libera as inas, né? Endorfina, ocitocina, serotonina. Então, assim, ajuda a gente a se sentir mais confiante, não sei se mais sensual, mas mais confiante, porque eu acho que o sensual ou não, isso vai muito do perfil da pessoa, né? De tipo, conseguir e querer fazer uma cena também, né? Porque é uma cena, né? Tem pessoas que fazem isso com mais naturalidade ou não. Se você se sentir forçada a fazer isso, não vai ser legal, porque às vezes o sensual é o seu jeito mais desengonçado. Sabe? É aquilo que faz dar risada. Ah, vamos usar algema? Tem vários jeitos de usar algema. Não precisa se vestir de policial e falar, vem aqui hoje, com o cacetete, assim, nada a ver, né? Eu ensino uma massagem com vela, porque não sei se você sabe, mas tem as velas que viram óleo de massagem. E aí eu ensino uma massagem que você algema a parceria e põe a vela. E aí não precisa ser, tipo, nada uau, né? É só você falar, vem aqui e tal. Uma vez eu fui num chá de lingerie de uma amiga que tinha uma sexóloga e ela ensinou uma dança com uma cadeira. Chair dance, Deus, como eu ri. Como eu ri. Não, eu ri de mim. A noiva, maravilhosa, incrível, perfeita, gente. Imaginei ela fazendo aquela noite de núpcias dela. Eu, saco de batatas fazendo aquilo. Nunca fiz aquilo, nem lembro como é que era. Faz muitos anos aquilo. Mas saco de batatas. Mas tinha toda uma lógica. Vira a cadeira num pezinho só e apoia o outro pezinho. Gente, as meninas que fazem isso, né? Que fazem polidense também. Que eu já acho naturalmente sensual, polidense. Essa chair dance, assim, é muito bonito. Mas é aquilo. Dentro do que você se sente à vontade. Porque eu acho que o sexo, ele é muito do você se sentir à vontade. É liberdade pra você se expressar daquilo que é o seu mais íntimo, né? Não tem nada mais íntimo. Sim. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas pra você no meu Insta. Vamos ver o que... Oh, my God. Pergunta. Gente. Não sei dizer pro meu marido que eu quero transar. Ela faz isso. Acho que entrou... acho que entrou muito no que a gente tava falando agora, né? Cria um momento. Cria um momento de vocês, né? Às vezes manda mensagens ao longo do dia, insinuando. Tipo, quando você chegar em casa hoje à noite tem uma surpresa. Não precisa criar nada demais também, né? Paquera. Se paquerem, eu falo que é muito importante paquerar. Então, assim, instigar a pessoa, instigar a imaginação. Então, acho que pode ir por esse caminho, assim, de instigar a imaginação. Ou assim, né? Chega seu marido, já dá um beijão, já começa numa massagem, faz uma coisa aí e vai pro final feliz.
Qual a diferença entre orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal? É verdade que o segundo tende a ser mais forte? Eu amo essas perguntas. Eu já respondi essa algumas boas vezes. E o que acontece? Não existe tipos de orgasmo, Tá. tá? O que existe são regiões que são estimuladas que podem levar a gente ao orgasmo. Clítoris, ponto G, o bico do peito, o anal, vários. E aí, o que acontece? O orgasmo, ele acontece na cabeça, gente. Eu não vou explicar aqui o caminho do orgasmo, que é uma coisa muito técnica. Mas, enfim, né? A gente estimulou a parte, neurotransmissores mandam aqui e a gente sente o prazer. Resumindo, é isso. Então, a gente estimula essa região. O que acontece? Qual que é a diferença do orgasmo, né? Do clítoris pro ponto G? Nenhuma. Eu queria muito estar com a minha homóvuva aqui para explicar para vocês, mas eu vou tentar aqui. O que acontece? Vamos supor que aqui é a entrada do canal vaginal, aqui é a nossa canal uretral e mais para cima é o clítoris. O nosso clítoris é daquela maneira assim, né? E tem a glande do clítoris. O que a gente sente é a glande do clítoris. Mas ele desce. E quando ele desce, ele pega o nosso canal vaginal, né? Então, imaginamos que aqui é o canal vaginal, aqui é o clítoris. Então, quando a gente estimula o canal vaginal, que é o que a gente acha que é o ponto G, que é um ponto, nada mais é do que uma outra parte do nosso clítoris que a gente está estimulando. Nosso clítoris hoje, já descobriram estudos, mais de 9.000 terminações nervosas. Então, assim, é o único órgão que é feito para dar prazer e ele não é só naquela pontinha que a gente toca, ele é muito maior. Então, por isso que a gente sente prazer também na penetração. Falando de intensidades, né? Em cada parte, você vai sentir o prazer de uma determinada maneira. Uhum. Alguns mais intensos, outros menos intensos. Mas o orgasmo, ele vai ocorrer um só aqui na cabeça. Não sei se eu já tive um orgasmo, como saber? Então, normalmente quando há essa dúvida é porque realmente não teve, mas o orgasmo, ele dá alguns sinais físicos, né? Então, a gente tem uma contração involuntária do corpo, a nossa respiração fica mais acelerada, né? Os nossos batimentos ficam mais acelerados, a gente fica mais ofegante. Esse é muito difícil de ver também, mas as pupilas dilatam, né? O nosso pelo arrepia. Então, esses são alguns sintomas de que você teve um orgasmo. E é um prazer, assim, fora do normal. Então, se você tem essa dúvida, provavelmente ainda não teve. E eu falo para buscar mesmo o autoconhecimento íntimo, se tocar. Eu sou a defensora número 1 da siririca. É sobre. Aliás, gente, vai ter o Insta dela passando várias vezes aqui na tela, tá? Gente, tem vídeos ótimos lá. Ótimos. Ótimos. É verdade. O último, a gente acabou falando bastante, mas dicas pra quem está com a libido baixa. Dicas, eu falo assim, que para mulheres, tá? Principalmente. Pra gente querer sexo, a gente precisa pensar em sexo. E pra gente pensar em sexo, a gente precisa consumir conteúdos disso. E aí, quando eu falo consumir conteúdo, não é consumir vídeo pornô, né? É consumir coisas eróticas, ler sobre sexo de uma maneira, coisas de relacionamento. Mas antes disso, de tudo isso, né? Entender por que a libido tá baixa. Será que tá tomando algum medicamento? O que tá acontecendo no seu contexto de vida? Será que você tá muito estressada, muita carga de trabalho? Seu relacionamento não tá bom, né? Entender. Tá, olhei pra tudo isso e não é nenhuma dessas coisas. Descartei todas as possibilidades. É realmente tipo, então vamos tentar estimular. Autoconhecimento, tentar se tocar, né? Estimular dessa maneira, pensar em sexo também. Então, consumir esse tipo de conteúdo. E tentar, usa um vibrador, um gel, né? Alguma coisa que aumente. Outra coisa que é muito importante, assim, que eu falo, qual que é o seu estilo de vida? Se você tem um estilo de vida sedentário, se você tem um estilo de vida que é, tipo assim, fast food a todo momento, você não toma água, bebe muito, fuma, tudo isso vai influenciar na libido, não tem jeito. Então, todo dia lá eu posto, ou quase todos os dias eu posto que eu tô me mexendo, que eu movimento o meu corpo. Porque movimentar o corpo, independente do que você faça, tô falando pra você fazer musculação, mas movimente o seu corpo, seja uma pessoa ativa, né? Porque isso estimula a libido também. Então, essas são as minhas dicas.
Eu falo que também, e sexo, quanto menos você faz, menos você quer fazer, né? Aham. Então, E quanto mais vai, você faz, faz. mais você quer. É, Vai, exatamente. vai. Faça desafios, É, desafios vai, do vai, vai. casal. 100 dias transando, É. entendeu? 100 dias é muito, né? Mas é uma semana, né? Enfim. É que existe esse desafio dos 100 dias. né? Sério? Aham. 100 dias. É 100 dias seguidos. 100 dias seguidos. Mas enfim, né? E Fê, na sua profissão, quais são as formas de atuar, assim? Eu sei que você já falou que você faz eventos, Uhum. que você tem seus pacientes, mas pra quem, tipo, quiser, né, seguir sua profissão, assim, o que dá pra fazer com a sua profissão? Então, você pode fazer atendimento, né, em terapia sexual, se você for psicólogo, porque, assim, tem duas coisas que é muito diferentes, né? Dá pra pessoa fazer um curso de sexologia, né? E aí ela é só sexóloga. Mas aí, se você faz psicologia e quer se especializar, você faz essa especialização. Então, você pode atuar com psicoterapia, né? E aí, a terapia sexual. Primeira coisa. Segunda, atuar em palestras, né? Palestras para empresa, dá para atuar também. Dá para atuar numa parte que daí já é uma parte mais, que eu falo que é um pouco mais puxada, assim, né? Violência contra a mulher, todas essas questões. Então, dá para atuar nessa área também, né? Em casas, abrigos, uma série de coisas. Eventos femininos, que é o que eu amo fazer, minha grandíssima paixão também. Mentoria, consultoria. Eu dou mentoria também, dou consultoria também. Dá para você ter uma loja de bem-estar íntimo se você quiser se arriscar bastante. Trabalhar bastante. Exatamente. Produzir conteúdo para a internet e ser uma criadora de conteúdo nessa área também e falar com, né, com conhecimento, porque tem muita gente aí que tá falando e não sabe nem o que tá falando. Então, dá para você atuar em todas essas áreas. Uhum. E acho que é isso. Dá pra fazer muita coisa, Muita né? coisa, Dá né? pra fazer muita coisa. Então, você trabalhar em prevenção, né? Na parte de prevenção com crianças e adolescentes, educação sexual, trabalhar em escolas. Gente, eu esqueci essa, super importante também. Você trabalhar em escolas fazendo essa prevenção e educação sexual também. Essa área é bem interessante, acho muito legal também. Legal. Bom, a gente tá caminhando já pro fim do podcast. Uhum. E eu queria te pedir uma dica pra alguém que quer seguir o mesmo caminho que você de trabalho. Olha, estuda. Nunca pare de estudar, se atualize sempre. Tenha muito jogo de cintura, muita paciência. E, assim, o que eu falo para as minhas mentoradas hoje. E não é vendendo o meu peixe, é realmente porque eu apanhei muito. Assim, eu basicamente fiz tudo sozinha. Você olha o meu site, eu que fiz. Uhum. Encurte o caminho. Hoje eu tenho a minha mentoria. E que eu acho que é para encurtar o caminho mesmo, assim. Se você puder ter alguém para te guiar, para te dar um norte, falar, olha, segue por aqui, vai nessa pegada. Mas eu acho que o principal é você ter muita vontade, ter muita resiliência, muita paciência com os engraçadinhos que vão surgindo pelo caminho. E muito estudo mesmo, assim. Você entender sobre sexualidade é muito importante, você entender o ser humano como um todo é muito importante. E se você quiser empreender, né, fazer essa área, você precisa estudar negócios também. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Certo. E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém pra vir aqui no podcast. Tá bom. Eu vou indicar minha amiga, colega de profissão, psicóloga, mas a área dela é outra. Tamara Faro, psicóloga. Ela é minha sócia também num projeto aí futuro que vamos ter. E eu acho que vai ser muito interessante conversar com ela, porque ela tem um outro olhar, uma outra visão, uma outra área, um outro nicho. E vai ser bem interessante. Ela fala de ansiedade, depressão, bipolaridade. Então, acho que vai ser bem legal. Ótimo. Vamos colocar ela na agenda. E aqui a gente tem uma playlist musical. Uhum. Cada convidado vem, indica uma, duas músicas, enfim. Que a gente coloca na playlist. A playlist é muito louca, né? Tem música de tudo que é tipo. E eu queria uma música sua. Se você quiser seu celular, a gente pode pegar seu celular pra gente pegar essa música aí e pôr no... Agora que na verdade, eu vou indicar uma música de uma dupla que eu não sei falar, né, amor? Qual que é? Yun, né? Yun.
Chama Inébrium a música. Inébrium. Muito boa. Mas assim, não vou indicar uma música, mas eu vou indicar um artista que é muito bom também. Tá. É um grupo, né? Que é os Garotinhos, que eu adoro. Eu acho que o mundo precisa conhecer. Boa. Colocaremos na playlist, depois eu te mando o link pra você ouvir como é que tá bom. essa doideira. E agora eu queria te dar esse espaço pra você divulgar seu Insta, o Insta da sua loja. Enfim, fica à vontade. Bom. Gente, me sigam lá no Instagram, Fernanda Te Conta. No TikTok, também Fernanda Te Conta. E no TikTok eu falo sobre negócios, né? Nessa área de bem-estar íntimo. Então, é um outro viés. No Instagram eu dou dicas de relacionamento, dicas de autoconhecimento. Mostra um pouco da minha vida, da minha rotina também. E o Instagram da Feti shop.feti, que é o Instagram da nossa loja de bem-estar íntimo, que voltou essa semana, inclusive. A gente tava... já vou lá ver o que eu A preciso. gente tava fora do ar, e aí a gente tava fora do ar, e aí agora a gente voltou, então muito produto de bem-estar íntimo, de PP Care, né? A gente trabalha mais voltado para essa área, assim, e é a minha grande paixão. E também, tá? Se vocês quiserem fazer eventos femininos, chá de lingerie, despedida de solteiro, happy hour das amigas, não tem uma amiga que vai casar, gente, vamos fazer um happy hour das amigas. A gente leva Feti, fala sobre sexualidade de uma maneira muito leve, muito divertida, faz brincadeira, enfim, é um momento já queremos. de muita interação. Vamos chamar as amigas, vamos fazer. É isso. Ai, Fê, amei. Obrigada por ter vindo, foi ótimo. Foi muito bom, gente. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E é isso, meus amores. Esse foi mais um podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado até aqui. A gente também tá no Spotify, se vocês preferirem ouvir a gente por lá. A gente também tá na plataforma do Popcast, se preferirem ver a gente lá. E não esqueça de me seguir em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Um grande beijo e tchau!